E agora, reunindo aqui no nosso trio, o Rodrigo Orengo, transformando em um quarteto, para falar sobre uma decisão do presidente Lula que atendeu a um pedido do presidente do Senado, tirou a urgência da reforma tributária. A pauta estava trancada por lá, né, Orengo? E agora essa mudança é importante. Boa tarde. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. E é importante a gente lembrar da reforma tributária. É claro que há outros temas na mesa, aí nos holofotes, como as eleições, mas não dá para esquecer que essa é uma prioridade do ano aqui no Congresso Nacional e no Executivo, alinhada entre governo e Congresso. Agora, o que estava acontecendo aqui com a reforma tributária era que, com o regime de urgência, ela começou a trancar a pauta. E aí começou, inclusive, a causar problemas para o executivo, para o governo, porque há matérias que esperam análise, esperam votação. Quando você tem uma pauta que tranca o plenário, tranca as deliberações, isso sempre causa prejuízos, né? Na verdade, não conseguiram dar conta do que estava estabelecido lá no calendário. Tem que jogar um pouco mais para frente. O presidente do Senado já tinha dito que ia retomar a discussão da reforma tributária só depois do processo de eleições. E de 2 em 2 anos o Congresso ele tem esses recessos assim informais, porque os deputados e senadores, mesmo os que não estão concorrendo, eles vão para os estados, eles viram cabos eleitorais. A gente está vendo aí muito parlamentar fazendo live, né? Então a atenção deles está focada nas eleições. O problema é que tem uma pauta aqui do Brasil para andar, para ser tocada, né? Agora, tecnicamente, se faz o seguinte: se tira o regime de urgência, então não passa a trancar a pauta mais, se libera, se coloca assuntos aí que são menos complexos, que andam de forma mais rápida, por consenso, por acordo, e depois da eleição se retoma a discussão do texto da reforma tributária. E tem que lembrar que esse é aquele texto mais amplo, que define, inclusive, um novo imposto, né, que surge a partir da unificação de outros impostos. Agora, é bom ficar de olho, porque é nesse momento, nas últimas discussões, né, ainda mais quando tem essas travas legislativas, que os grupos de pressão eles aparecem com muita força. Há ainda muita pressão, né, o famoso lobby aqui dentro do Congresso Nacional, ainda para alterar textos da reforma tributária. Tivemos, inclusive, reunião recente aqui entre parlamentares que estavam defendendo mudanças no texto da reforma, mas é sempre bom lembrar que qualquer alteração pode gerar impacto lá na alíquota final. E já há, inclusive, pressão do outro lado, de confederações, para que alterações não sejam feitas para não majorar a alíquota final, porque todo mundo acaba pagando essa conta. Agora, o compromisso estabelecido e assumido pelo comando do Congresso é realmente retomar a discussão da reforma depois do segundo turno e fazer andar aqui no Legislativo. É um contratempo regimental, então se tinha a urgência aprovada, agora se retira um recuo estratégico para depois retomar essa discussão e tentar avançar aí até o fim do ano aqui no Congresso. Pois é, Orengo, tomara que não deixem para o ano que vem, né? Como você falou, tem aí o compromisso do Senado de aprovar a reforma tributária, todo o restante que falta aí no Senado até novembro, dezembro no máximo, né, que eles falaram, mas tem o risco, né, Orengo, de ficar para o ano que vem, e isso vai gerando um sentimento de insegurança no ambiente econômico, como você falou, e a gente não sabe até agora como é que vai funcionar a alíquota média, se vai ter mais exceção, a pressão é grande, setorial. Então, quanto mais demora, mais fica todo mundo num ambiente de insegurança, o que não é bom para a economia, né, Orengo? É verdade, sabe que a gente vê aqui no Congresso Nacional, Ju, uma pressão também de parlamentares para aprovar aquele outro trecho da reforma tributária que está na Câmara. E aí tem que lembrar que depois de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, uma reação do Congresso foi travar essa pauta. Há destaques ainda para andarem aqui na Câmara dos Deputados, né? O texto base já foi aprovado lá, mas há ainda aquelas últimas votações que precisam ser feitas, né? O que a gente teve realmente foi uma consequência de decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação às emendas que foram suspensas, né? As emendas do chamado orçamento impositivo, ainda aquelas chamadas emendas PIX, né? E foi uma grande polêmica aqui entre judiciário, legislativo e que acabou respingando também no executivo. A reação do Congresso foi travar aquela votação de uma outra parte da reforma
na Câmara dos Deputados, né? Agora, o calendário ele é muito apertado, né? Há compromissos assumidos e precisam realmente ser cumpridos aí e colocar a reforma em curso para votar até o fim do ano, porque essa é a pauta do ano no Legislativo, é a prioridade zero aqui do Parlamento encaminhar a reforma tributária ainda neste ano, a regulamentação, né? O texto foi aprovado já no ano passado, agora, a regulamentação que é o que mais importa, porque é aquela definição prática de como vai funcionar a reforma. Do outro lado, falando de interesse do governo, tem um ponto importante desse destrancamento da pauta, que é a sabatina do Gabriel Galípolo, indicado do presidente Lula para assumir o posto no Banco Central, né? Havia o temor de que com essa pauta trancada, essa sabatina não acontecesse tão já, né? É verdade, e esse foi um dos principais argumentos aí para realmente tirar essa urgência e liberar essa pauta. É bom lembrar, Renan, que é o seguinte, né? Quando há essas indicações, tem uma expressão aqui da política em Brasília que não dá para deixar o indicado muito tempo na chuva, né? Se bem que não está chovendo aqui em Brasília, mas é isso, né? É essa metáfora para não ficar também se arrastando esse processo de indicação. É bom já votar logo. Há uma atribuição do Congresso Nacional de chancelar as indicações do presidente. É uma tradição, isso deve ser feito sem grande dificuldade. Tem um bom trânsito aqui, Galípolo, no Congresso Nacional, mas tem que passar pela sabatina, tem que passar por votação, plenário é soberano. Então, precisa fazer essa aprovação aí já justamente, né, sem atraso em função da reforma tributária. Então, você tira a reforma e deve-se aprovar o nome de Galípolo aí brevemente. Eu fico acompanhando todo dia o Orengo, ele entra aqui com a gente por imagens e ao fundo ali tem a janela com a vista para Brasília, dá para ver as duas torres do Congresso, alguns prédios da esplanada dos ministérios e a depender do dia, a depender da quantidade de fuligem, a gente consegue ver mais ou menos do horizonte ali de Brasília, já que não está chovendo. Hoje está um pouquinho melhor, já teve pior o seu cenário aí, né, Orengo? É verdade, sabe que tem um recorde que está sendo quebrado hoje aqui em Brasília, no plano piloto, porque choveu em algumas regiões do Distrito Federal no último sábado, mas o plano piloto não vê uma gota d'água há 164 dias. Isso não acontecia desde 1963, então hoje a gente está quebrando um recorde aqui, justamente em Brasília, no plano piloto. Deu inveja para quem mora aqui na região central de Brasília, uma chuva que teve no sábado e atingiu outras regiões do DF, mas não aqui a região central. Desejando que boas nuvens de chuva apareçam por aí, Orengo. Um abraço para você, bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.